Meu querido palestrino, minha querida palestrina, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Notícias Meu Verdão. E eu quero falar hoje com vocês sobre 4 notícias que bombaram nessa segunda-feira, né? Nessa tarde, noite de segunda-feira e manhãzinha de terça. Olha só, o Paulinho viajou com a delegação do Palmeiras para enfrentar o Júnior Barranquilla pela Libertadores. Isso quer dizer muita coisa pra gente. Vamos conversar nesse vídeo. Tem anúncio de novo patrocinador. E tem mais, anúncio de novo reforço também, pulando o muro lá do São Paulo, hein? Olha que coisa. E outra coisa, vamos falar também da dona Leila Pereira respondendo os haters aí, que é impressionante, cara. Toda vez que o Palmeiras vence, sempre tem uma pecuinha de arbitragem que essa galera arruma, beleza? Antes da gente falar sobre tudo isso, verifica a sua inscrição no canal, seu like é muito importante. Se você é novo, sempre com muita resenha, a gente trata os assuntos aqui da Sociedade Esportiva Palmeiras. E se você gostar, lá no final do vídeo você se inscreve e fica conosco participando dessa bolha alviverde que estamos criando por aqui. Beleza? Lembrando que aqui, ó, nesse cantinho aqui, tem as melhores ofertas do Palmeiras para você, ou se você decidir comprar qualquer outro produto, você acessando por esse link aqui, você ajuda muito o nosso canal. Dito isso, palestrino, vamos lá. Sem mais delongas, vamos colocar a moça poderosa na sua tela, poderosíssima dona Leila Pereira, e de fato o é. Merecedora de tudo que tem, é bem verdade, trabalhadora. Tenho críticas a ela em relação algumas posturas na direção do Palmeiras, mas de certa forma eu admiro a dona Leila Pereira por tudo que ela faz, tanto no futebol quanto da vida que ela teve. Vamos lá, o Palmeiras, vocês sabem muito bem que derrotou o Bahia pelo placar de 2-1 neste último jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Entretanto, palestrino, a polêmica envolvendo a partida resultou em reclamações por parte do time mandante, no caso o Bahia, e já tem outros clubes se aproveitando disso daí para atacar o Palmeiras, né? O Flamengo não perde a oportunidade, tem muito time aí já querendo alfinetar o Palmeiras por este último jogo contra o Bahia. Em evento da CBF, a dona Leila Pereira, ela decidiu responder a esses questionamentos. Tá na tela para vocês o que ela falou. A presidente iniciou assim: quando o Palmeiras vence é sempre uma desculpa, não é assim que funciona. Ontem, jogo contra o Bahia, vencemos e não houve influência nenhuma de arbitragem. E é bem verdade, tá, gente? O pessoal tá querendo caçar pelo em ovo, falando que aquele segundo gol do Palmeiras, que foi contra, que bateu num zagueiro do Bahia, a bola resvalou nele e entrou pra dentro do gol, eles estão reclamando que foi falta do Gustavo Gomes. Eu já dei a minha opinião aqui pra vocês, sinceramente, eu não vi falta. E a galera que tá falando que foi falta é de uma desonestidade muito grande. O futebol tá ficando chato, cara, porque tá virando um partidarista, entendeu? Você não tem mais visão para o espetáculo. Você sempre quer vencer para você, e até em jogos que você não está envolvido diretamente, você quer dar pitaco. Afinal de contas, se você prejudicar o seu adversário tanto em jogo quanto nos bastidores, é importante para vencer um campeonato. Hoje, infelizmente, um campeonato ele não é vencido somente dentro das 4 linhas. Devo dizer isso para vocês com muito pesar no coração. Dona Leila Pereira ainda falou mais, ó. Ainda no evento realizado pela CBF, ela deixou aí completo na sua frase, né? Tem escândalo, arbitragem sempre tem um porquê. Já falei que eu, presidente do Palmeiras, não reclamo de arbitragem. Na final da Libertadores tivemos uma falta gravíssima do Eric Pulgar, que entendíamos ser motivo de expulsão, e nós sabemos exatamente o que aconteceu. Ele não foi expulso. Palmeiras não jogou absolutamente nada naquela final de Libertadores, é bem verdade, só que o Eric Pulgar deveria ter sido expulso. E esses caras aí, principalmente os flamenguistas, que se aproveitam desses momentos, que não são nada, tá? Eles estão procurando pelo em ovo, pra poder ficar falando merda na internet, vociferando na internet. Todos ficaram calados em relação à entrada do Eric Pulgar no Palmeiras ano passado pela Libertadores. É isso aí, cara, você defende o que é seu, mas quando é você que faz alguma coisa, você não fala nada. É a hipocrisia imperando no futebol brasileiro há séculos, e isso cansa, velho. Isso cansa pra caramba. Por isso que você não deve ficar bravo comigo quando tiver algum lance, tipo do ano passado, de que o Alan escorregou e comete pênalti no São Paulo, eu, como influenciador, vir aqui e falar que foi pênalti pro São Paulo. Você não pode ficar incomodado com isso. A gente tem que ser honesto. A gente não pode ser igual essa galera. A gente tem que falar o que é verdade.
E nesse jogo contra o Bahia é de uma desonestidade gigantesca da parte do Bahia, do seu Rogério Ceni, de jogadores e de toda essa mídia partidarista que tem por aí, alguns, não todos é verdade, e todos esses influenciadores aí do Flamengo, do Corinthians, do Grêmio, do Bahia, que vem encher o saco nas redes sociais falando que o Palmeiras foi beneficiado pela arbitragem. Vão todos pro inferno vocês, com essa putaria que vocês fazem, e ainda bem que a dona Leila veio a público e defendeu os direitos do Palmeiras, afinal de contas ela tem que fazer isso mesmo, ela não faz mais do que obrigação, não é? Quero saber a opinião de vocês, postem aqui nos comentários, e é só apenas a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro e já tá essa putaria rolando, vocês imaginam o que não vai acontecer daqui pro final. E vamos lá, Palestrino, tem reforço chegando na Sociedade Esportiva Palmeiras e com um certo tempero. Ele pulou o muro, cara, tava no São Paulo e veio pro Palmeiras. Olha só, quero começar dizendo pra vocês que o Lucas Andrade, aquele que comandava o time sub-20, ele assumiu um cargo de auxiliar técnico na seleção brasileira. Dessa forma, a vaga ficou aberta no Palmeiras. E o Verdão trabalhava, né, depois disso, mapeando o mercado e conversando com nomes para assumir o cargo de treinador da equipe sub-20. O Palmeiras anunciou, então, nessa última segunda-feira, dia 6, a contratação aqui, ó, do técnico Alan Barcelos, que chega para ser o novo comandante da equipe sub-20. Profissional de 33 anos de idade, mesma idade que eu, hein? Que legal. Fez sucesso recentemente pelo São Paulo, mas pediu demissão no final de março por uma série de motivos. Dentre alguns desses motivos que a gente pode... você pode verificar na internet isso que eu tô falando para vocês, é que o São Paulo tinha prometido que ele faria parte da comissão técnica do time principal. E na época estava o Hernan Crespo, e quando ele voltou de férias, pelo que eu entendi, o Alan Barcelos se apresentou ao time principal para poder auxiliar na comissão técnica. O Hernan Crespo olhou para ele e falou assim, ó, o que esse cara tá fazendo aqui? Baita de uma situação chata, né? Que deve ter acontecido com ele, o sentimento com esse rapaz aí, o Alan Barcelos, deve ter sido dos piores em seu coração, né? Deve ter se sentido um lixo quando o São Paulo promete para ele que ele vai comandar a equipe principal, né? Não o seu principal, mas ali estar na comissão técnica, e o próprio técnico não saber que ele fará parte da comissão, né? E aí gerou aquele clima chato. E aí ele já estava meio desanimado com o São Paulo um pouquinho, né? Pelo que a gente vê nas mídias aí alternativas do São Paulo. Ele falou o seguinte, pediu demissão do São Paulo. E o Palmeiras, como não é bobo nem nada, estava precisando de um treinador pro sub-20. Ele já fez sucesso no São Paulo, melhor do que nunca, traz o cara pra cá para vestir verde e branco e assumir a comissão técnica do time sub-20 do Verdão. Este novo treinador, o Alan Barcelos, ele chega com o seu auxiliar André Melo, que vinha trabalhando também com ele no São Paulo. Após 9 anos na base do Grêmio, Alan chegou ao São Paulo em 2022, contratado como técnico do Sub-13, teve uma ascensão bem rápida, passou pelo Sub-17 e em maio de 2024 assumiu o comando do time Sub-20, sendo muito vitorioso por lá. À frente da categoria, o treinador conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025 e o bicampeonato da Copa do Brasil Sub-20 2024-2025. Tem um baita currículo o Alan Barcelos, tá, pessoal? E é mais um que vai chegar para assumir essa bronca aí junto com o João Paulo Sampaio, que gere a base do Palmeiras de forma maravilhosa, e ele vai estar ligado diretamente com vendas, desenvolvimento de atletas e recomendando, quem sabe, jogadores aí para o time principal, daqueles que ele bem avaliar no Sub-20. Muito boa sorte pro Alan Barcelos aí, agora vestindo verde e branco, todo sucesso do mundo para ele. Os São Paulinos devem estar aí meio pistola, principalmente a diretoria, porque não valorizou o seu ativo e agora ele vem para o Palmeiras. Muito bacana essa informação, quero saber a opinião de vocês. Postem aqui nos comentários, tá bom, Palestrino? E agora nós vamos falar de outra, hein? Agora nós vamos falar de Leap Motors, oficialmente anunciado nesta segunda-feira, dia 6, a montadora chinesa especializada em veículos elétricos é a nova patrocinadora do Verdão. A empresa estampará, Palestrino, sua marca nas costas dos uniformes dos times principais masculino e feminino e das categorias de base palestrina até março de 2028. Segundo informações aí do ESPN, o valor do patrocínio será de 20 milhões fixos por ano. No entanto, esse montante ele pode subir com projetos incentivados.
A nova parceria vai estrear em campo nessa próxima quarta-feira, dia 8, na partida entre Júnior Barranquilla da Colômbia e Palmeiras, em duelo que marca a estreia do Verdão na Conmebol Libertadores 2026. É o Palmeiras sendo essa máquina de levantar essas empresas que vêm pagar uma grana para nós, elas estampam as marcas delas, você pode ter certeza que o Palmeiras é o responsável, o canhão de vendas para alavancar essas empresas que vêm por aqui. Parabéns, boa sorte para a Lip Motors aí, com vendas de veículos elétricos, os chinesinhos aí estão tomando de conta do Brasil e cada vez mais o futuro é o carro elétrico, tá gente? O carro elétrico vai tomar de conta e o Brasil precisa começar a se preparar para isso, né? Muito menos manutenção, o gasto é menor e ainda mais essa gasolina subindo pra caramba. Tenho certeza que a Lip Motors, estampando, né, a sua marca no Palmeiras e as dificuldades que a gente tem hoje de manter um carro a combustão no Brasil, porque é muito caro, tenho certeza que a Lip Motors vai alavancar as suas vendas com esse canhão que é o Palmeiras, tá bom? Parabéns ao Palmeiras, à Lip Motors, e é uma boa grana que tá entrando nos cofres do nosso alviverde imponente. E agora, vamos falar desse cara aí, desse monstro aí. Novamente, você tá bravo, né? Pô, não aguento mais ver falar de Paulinho. Não aguento mais, né, velho? Pô, o Paulinho evoluiu, eu também não aguento mais, velho. Mas as informações não param de pipocar a respeito desse jogador. Afinal de contas, foi uma contratação midiática do Palmeiras, é um baita de um atleta, mas o Palmeiras contratou ele bichado, né? Essa é a verdade. E um detalhe importante é que o diretor de futebol, o Anderson Barros, ele falou isso daí no ESPN, né? Ele disse que o Palmeiras estava ciente dos riscos na contratação do Paulinho. Menos mal, né? Pelo menos vocês contrataram, vocês sabiam o que estavam contratando. Beleza, contratou o Paulinho, ele deu aquela alegria pro torcedor nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes ano passado, e aí depois voltou ao tratamento e até o momento nós aguardamos o retorno dele, tá? E é sobre isso que a gente vai falar neste momento. Vocês sabem muito bem que a delegação do Palmeiras já viajou para a Colômbia após o jogo contra o Bahia neste último final de semana. Já deve ter chegado por lá. Hoje os noticiários aí da mídia aberta e até das alternativas devem anunciar essa chegada do Palmeiras lá na Colômbia. E a grande notícia que parou a torcida do Palmeiras é o fato do Paulinho estar no grupo. Porém, Palestrino, devo advertir vocês que apesar dele viajar para a Colômbia, o atacante ele não deve ser relacionado para a partida. O atleta vai seguir fazendo o trabalho de recondicionamento físico durante a viagem, algo que aconteceu também em Salvador, antes da vitória do Palmeiras por 2-1 contra o Bahia. A estimativa interna do Verdão é que Paulinho ele possa participar de partidas da fase de grupos da Conmebol Libertadores, mas ainda com algumas limitações de tempo, né? Então o Palmeiras está querendo trazer ele, né, já para essa rotina de idas e vindas aí, para ele se adaptando, né, voltando à sua rotina de jogar pelo Palmeiras, esse calendário absurdo, né? E o Palmeiras planeja em algum momento já da fase de grupos da Libertadores poder utilizar o Paulinho. A tendência é que a minutagem dele vá aumentando de forma gradativa, de forma a prevenir lesões musculares. Não dá pra gente acelerar também muito o retorno dele, porque se ele voltar cedo demais, pode ser que ele se machuque de novo e aí o processo tem que começar tudo outra vez. Por isso o Palmeiras está tendo toda essa cautela de voltar com o jogador, para ele voltar e deslanchar, né? Não precisar mais de departamento médico. E um detalhe muito importante é que nos últimos treinos que ele realizou pelo Palmeiras, o Paulinho não tem reclamado de dores como ele reclamava no ano passado, né? Ele jogou a Copa do Mundo de Clubes pelo Palmeiras reclamando, cara. Foi no sacrifício mesmo, com muita dor, sentindo. Agora, nos treinamentos, ele já tá aí correndo pra lá e pra cá, jogando com sub-20, participando aí de treinamentos físicos e táticos também com o elenco, e ele não tem reclamado de dores, o que é muito importante. E nós, torcedores do Palmeiras, vivemos a expectativa da volta desse jogador. Você imaginou o Paulinho 100%? Aí a gente tem o Paulinho, John Arias, Vitor Roque, Flaco Lopes, Maurício aí recentemente convocado para a seleção paraguaia, pode chegar também, ó, dinheiro pelo Maurício nessa próxima janela de transferências. Olha, vamos ficar de olho nessa história aí que o Palmeiras pode ser desfalcado e a gente tem uma janela muito movimentada de reposição de jogadores. Mas imagina esse elenco, né? O Alan jogando bem também no Palmeiras,
Aí no meio de campo, o Andreas Pereira e também o Marlon Freitas. É um time muito forte, tá, gente? O Nino chegando, possivelmente, vamos dizer assim, né? Não tem nada assinado, mas o Nino chegando ali para compor a zaga do Palmeiras. Então o Palmeiras fica com um elenco muito forte quando este cara aqui tiver 100%, tá bom? Quero saber o que vocês pensam sobre o assunto. Postem aqui nos comentários. E dessa forma, Palestrina, eu vou terminando por aqui essa edição do seu canal Notícias Meu Verdão, agradecendo a audiência de todos vocês. E agora sim, você que é novo por aqui, Palestrino, se inscreve no canal. Se você assistiu o vídeo completo, eu acredito que você gostou da nossa resenha por aqui, beleza? Aproveita e deixa o seu like, não esquece não, seu like ele fortalece demais o nosso trabalho. Vou indo nessa, que o Papai do Céu dê uma excelente terça-feira abençoada a todos vocês e eu volto a qualquer momento quando surgir notícias do nosso Palmeiras. Avante palestra!